Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. O assunto hoje é independência e dependência probabilística. Nos problemas de probabilidade, há alguns em que as coisas acontecem de forma independente. Por exemplo, eu tenho aqui duas moedas. Se eu lanço uma delas, ponho aqui. Agora eu lanço a segunda. Qual a probabilidade dessa moeda estar mostrando uma cara? É meio, claro. Não interessa o que aconteceu com essa moeda aqui, mas a probabilidade dessa daqui é meio. O que aconteceu ali não afeta a probabilidade daqui. Foi cara. Dizemos então que esses dois eventos são independentes, os dois lançamentos de moeda, porque o resultado do lançamento da primeira moeda não afeta a probabilidade do lançamento da segunda moeda. Agora, há outros problemas em que as coisas são interligadas. Por exemplo, aqui eu tenho um baralho completo, 52 cartas já embaralhado. Se eu tiro uma carta, ponho ali. Agora eu tiro uma segunda carta. Qual a probabilidade dessa carta aqui ser um rei? Não sei, vai depender do que aconteceu aqui. Se essa carta aqui foi um rei, significa que aqui agora só há 3 reis. Então a probabilidade dessa carta ser um rei vai ser 3 sobre 51. 51 porque já saiu uma carta. Agora, se essa carta aqui não foi um rei, então aqui ainda há 4 cartas, 4 reis, e a probabilidade dessa daqui vai ser 4 sobre 51. Há então duas probabilidades diferentes para essa carta, 4 sobre 51 e 3 sobre 51. Essas probabilidades são chamadas de probabilidades condicionais, porque elas estão condicionadas ao que aconteceu com a primeira carta. Dizemos então que esses dois eventos, a primeira retirada e a segunda retirada, são probabilisticamente dependentes, porque o resultado de um depende do resultado do outro. Em problemas como aquele do lançamento de moeda e retirada de cartas, a gente pode usar a nossa experiência ou o nosso bom senso para decidir se os eventos são independentes ou não. Mas existem vários problemas em várias áreas nas quais a gente não tem nenhuma experiência e o bom senso também não ajuda. Por exemplo, problemas na área de saúde. Vamos supor um levantamento sobre daltonismo. Daltonismo é um problema de visão em que a pessoa não consegue distinguir algumas cores. O tipo mais comum é aquele em que a pessoa não consegue distinguir o verde do vermelho. Esse é um teste básico de daltonismo. A pessoa que não consegue identificar o número que está no centro dessa figura provavelmente é daltônica. Pergunta: quem tem maior probabilidade de ter daltonismo, os homens ou as mulheres? Eu não tenho nenhuma experiência nisso, você provavelmente também não tem. Se a gente quiser saber isso, a gente vai ter que recorrer para estatística. Aquela tabela ali mostra o resultado de uma pesquisa com 1.000 pessoas, 500 homens e 500 mulheres. Se eu sorteio uma pessoa aleatoriamente dessa amostra de 1.000, qual a probabilidade de ser um homem? Vai ser o número total de homens dividido pelo número total de pessoas. Essa anotação n com parênteses significa o número de elementos do conjunto. Então, o número de elementos do conjunto dos homens, que é 500, dividido pelo número total, que é 1.000, que dá 0,5. Segundo, se eu sorteio uma pessoa, qual a probabilidade de ser uma mulher? Vai ser o número de mulheres dividido pelo número de pessoas. Novamente, 500 mulheres, sobre o total 1.000, 0,5 também. Agora, se eu sorteio uma pessoa aleatoriamente dessa amostra, qual a probabilidade de sair uma pessoa daltônica? Vai ser o número de pessoas daltônicas dividido pelo número de pessoas. O número de pessoas daltônicas são 44, dividido pelo total de pessoas, que é 1.000, 0,044. Essas três probabilidades são fáceis de calcular porque são probabilidades não condicionais. Vamos ver agora duas probabilidades condicionais. Primeiro, se eu sorteio uma pessoa, vejo que é um homem, qual a probabilidade dele ser daltônico? A probabilidade de ser daltônico, dado que é homem, vai ser o número de homens daltônicos dividido pelo número de homens. Para calcular isso, nós vamos precisar só dessa coluna aqui que tem os dados sobre os homens. Ou seja, nós vamos usar o que é chamado de espaço amostral reduzido. O número de homens daltônicos é 40, o número total de homens é 500. Então, 40 sobre 500, 0,080. Agora, se eu sorteio uma pessoa, vejo que é uma mulher, qual a probabilidade dessa mulher ser daltônica? Qual a probabilidade de ser daltônica, dado que é uma mulher? Novamente, eu vou ter que usar o espaço amostral reduzido, vou considerar apenas as mulheres, posso esquecer o resto da tabela. São 4 mulheres daltônicas, no total de 500, 4 sobre 500 igual a 0,008. Note que eu tenho então 3 resultados diferentes para as 3 probabilidades
do daltonismo: a probabilidade não condicional e duas probabilidades condicionais. Probabilidade condicional de daltonismo se a pessoa é homem e probabilidade condicional do daltonismo se a pessoa é uma mulher. Essas três probabilidades são diferentes entre si, o que quer dizer que o daltonismo e o sexo da pessoa são probabilisticamente dependentes. A probabilidade de um homem ter daltonismo desse tipo é muito maior do que uma mulher. Aliás, esses dados nessa tabela são simulados, mas as probabilidades estão mais ou menos corretas. Segundo dados da Wikipedia, entre pessoas de descendência europeia, a probabilidade de um homem ter esse tipo de daltonismo é cerca de 8% e de uma mulher é 0,5%. Dá para ver então que a gente pode concluir se dois eventos são ou não probabilisticamente dependentes por dois caminhos. Um, usando a nossa experiência ou bom senso, se a gente tiver algum, como naqueles casos das moedas e das cartas, ou então pelo caminho estatístico, tirando uma amostra de dados, analisando aqueles dados, calculando as probabilidades condicionais e comparando para ver se elas são mais ou menos iguais. Vamos falar agora de matemática e de definições. Naquele vídeo ali, eu dei uma definição bem simples e bem intuitiva do que seria dependência probabilística. Eu disse que dois eventos são dependentes se o fato de um deles acontecer altera as probabilidades do outro acontecer, ou aumenta ou diminui. E são independentes se isso não acontece. O fato de um acontecer não afeta as probabilidades do outro. Esse tipo de definição é o que a gente encontra nos livros antigos de probabilidade. Por exemplo, de Moivre, no seu livro de 1756, que alguns consideram que é o primeiro livro moderno de probabilidade, definiu assim: dois eventos são independentes quando não têm conexão um com o outro, e o acontecimento de um não favorece nem obstrui o acontecimento do outro. Dois eventos são dependentes quando são de tal forma conectados que a probabilidade de cada um ocorrer é alterada pelo acontecimento do outro. Ok, essa definição faz sentido, qualquer pessoa consegue entender, mesmo que não conheça bem matemática. Mas esse tipo de definição, hoje em dia, não é mais suficiente na matemática. Nesses vídeos, nós estamos agora numa fase de tentar axiomatizar tudo o que já sabíamos, tentar encaixar tudo que nós já vimos dentro de uma moldura axiomática. Para fazer isso, vamos começar dando uma definição de probabilidade condicional, mas uma definição mais formal, mais matemática. Definição: a probabilidade condicional do evento B, dado o evento A, representada por P de B barra A, é definida como P de B barra A igual a probabilidade de A interseção B dividida pela probabilidade de A, se a probabilidade de A for maior que zero. Voltando agora àquela tabela, vou tirar essa linha aqui para dar espaço. Vou fazer um conjunto A aqui contendo os homens e um conjunto B contendo os daltônicos. Nós vimos que a probabilidade B dado A é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de A. Ou então, mudando as letras para ficar mais fácil de entender, o conjunto A vou chamar de H, de homens, e o conjunto B vou chamar de D, de daltônico. A probabilidade de daltonismo, dado que a pessoa é homem, vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do H. A interseção é isso aqui, são 40 pessoas, a probabilidade disso aqui é 40 dividido por 1000. E a probabilidade do homem são 500 homens, a probabilidade de homem é 500 sobre o total 1000. Dividindo isso por isso, eu vou ter 0,080, que é exatamente o mesmo resultado obtido aqui. A probabilidade de daltonismo, dado que a pessoa é homem, calculado de duas formas diferentes, e é claro, deu o mesmo resultado. Note que isso daí é uma definição, não é um teorema que tem que ser demonstrado e também não é um axioma. A partir dessa definição, nós podemos calcular a probabilidade da interseção de dois eventos. A probabilidade da interseção de A e B é a probabilidade de A, que multiplica a probabilidade de B dado A. Isso aí, na verdade, é a velha regra da multiplicação que já estava nos livros de De Moivre em 1756, mas agora apresentada de uma maneira mais formal. Agora temos que definir o que vem a ser independência probabilística. A ideia original era: dois eventos A e B são considerados independentes probabilisticamente se o fato de um deles acontecer não afeta a probabilidade do outro acontecer, não aumenta nem diminui essa probabilidade. Uma maneira de escrever isso matematicamente seria escrever que a probabilidade condicional de A, dado que aconteceu B, é igual à probabilidade não condicional de A.
Quer dizer, a probabilidade de A, depois que eu sei que B aconteceu, é igual simplesmente a probabilidade de A, não interessa o que aconteceu com B. Essa é uma ideia simples, fácil de entender, mas infelizmente não funciona 100%. Vamos ver por quê. O mais intuitivo seria considerar que A e B são eventos independentes se a probabilidade de A, dado que B aconteceu, é igual à probabilidade de A, dado que B não aconteceu. Essas duas probabilidades são iguais, ou seja, o fato do B ter acontecido ou não ter acontecido não faz diferença para a probabilidade do A, que continua tendo um valor fixo que é P de A. Nos livros, geralmente isso aqui aparece resumido. Essa probabilidade aqui é descartada para simplificar. Geralmente aparece nessa forma, invertida. P de A é igual à probabilidade da condicional. Ou então, invertendo a ordem das letras, P de B é a probabilidade de B dado A. Isso seria bastante intuitivo, mas tem um problema. Se eu quiser calcular essa probabilidade condicional, eu tenho uma restrição. A gente viu que a probabilidade de B dado A é a probabilidade da interseção dividida pela probabilidade do A, se a probabilidade do A for maior que zero. Se a probabilidade de A for igual a zero, eu vou ter um zero no denominador da fração, e se é um resultado não definido, eu não posso calcular. O que é feito geralmente é basear a definição da independência nessa expressão. A probabilidade de uma interseção é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Se os dois eventos forem independentes, a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B. Então, posso substituir. Então, isso aqui é uma expressão que só vai ser verdade se o P de B é igual a P de B dado A. E isso só acontece se os dois eventos forem independentes. Então, eu posso usar como definição: A e B são eventos independentes se a probabilidade da interseção é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Você pode perguntar qual que é a vantagem de usar isso ao invés de usar isso aqui. A vantagem é que essa expressão aqui ela não funciona se a probabilidade do A for igual a zero. E essa daqui, se a probabilidade do A for igual a zero, isso não faz diferença nenhuma. Por exemplo, se eu tenho aqui que a probabilidade de A é diferente de zero, mas a probabilidade do B é igual a zero. Então, a probabilidade da interseção, que é a probabilidade do A vezes a probabilidade do B, simplesmente essa probabilidade do B vai ser igual a zero, isso vai dar zero. Mas é possível isso? É possível a probabilidade de uma interseção dar zero? Sim, vamos ver aqui. A probabilidade de B igual a zero significa que B é um conjunto vazio. A interseção B vai ser A interseção com um conjunto vazio. A interseção de A com um conjunto vazio é igual a um conjunto vazio. Isso é uma daquelas leis ou propriedades da álgebra de conjuntos. A probabilidade dessa interseção vai ser igual à probabilidade desse conjunto vazio. A probabilidade de A interseção B vai ser igual à probabilidade do conjunto vazio, que nós vimos no outro vídeo, que é igual a zero. Ou seja, a probabilidade da interseção igual a zero confere com o resultado aqui, probabilidade da interseção igual a zero. A definição atual de independência, então, é aquela ali. A e B serão eventos independentes se e somente se a probabilidade da interseção de A e B é igual ao produto da probabilidade não condicional de A vezes a probabilidade não condicional de B. Vamos experimentar usar essa definição naqueles dados sobre daltonismo. Aqui está a tabela e a probabilidade da interseção do conjunto dos daltônicos com o conjunto dos homens vai ser o número de homens daltônicos dividido pelo número de pessoas. Então, 40 homens daltônicos dividido pelo total 1000 igual a 0,040. Agora, se A e B são independentes, então a probabilidade da interseção é o produto das duas probabilidades não condicionais. Vamos trocar as letras A e B para D e H, daltônico e homem. Se D e H são independentes, então a probabilidade da interseção seria a probabilidade de ser daltônico multiplicada pela probabilidade de ser homem. A probabilidade de ser daltônico são 44 daltônicos numa amostra de 1000, 44 sobre 1000. A probabilidade de ser um homem são 500 homens na amostra de 1000, 500 sobre 1000. Multiplicando, isso vai dar 0,022. Note que esse resultado é completamente diferente desse resultado aqui. Os dois cálculos para a probabilidade da interseção dão resultados completamente diferentes. Qual que está certo? Esse daqui, claro. Isso aqui foi calculado a partir dos dados da tabela. Isso aqui é uma condição. Isso funciona se o daltonismo e o sexo masculino forem independentes. Mas não são, a gente já viu que não é. Os homens têm uma probabilidade muito maior de ter daltonismo do que as mulheres. Por exemplo, vamos ver o que aconteceria se as probabilidades de homens e mulheres fossem iguais. Vamos apagar isso, apagar aqui dentro, e vamos dividir os 44 daltônicos igualmente, 22 para homens e 22 mulheres.
Agora, se eu calcular a probabilidade de novo da interseção, vai ser o número de homens daltônicos dividido pelo número de pessoas. Homens daltônicos são 22, dividido pelo número de pessoas, 22 sobre 1000, 0,022, que é exatamente igual. Porque nessa tabela, o daltonismo é independente do sexo. A probabilidade de um homem ser daltônico é exatamente igual a de uma mulher. E ficamos por aqui. Obrigado pela visita e até o próximo vídeo.